Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Vailson Santos. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos estudar sobre a herança cultural da Belle Époque na cidade de Manaus. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. A Belle Époque, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Esta época áurea foi possibilitada em grande parte pelos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro. Principais causas. Com o fim da Guerra Franco-Prussiana, surge na Europa uma política de estabilidade, apesar da insatisfação francesa em perder os territórios de Alsácia e Lorena para a Alemanha em 1871, o que acabou gerando também uma tensão militar entre as potências. A despeito da corrida armamentista que se desenrolava, o clima de progresso da Segunda Revolução Industrial provocou um forte êxodo rural e favoreceu o desenvolvimento de uma cultura urbana cosmopolita e de divertimento fomentada pelos avanços no meio de comunicação e transporte. Principais causas. Com o fim da Guerra Franco-Prussiana, surge na Europa uma política de estabilidade, apesar da insatisfação francesa em perder os territórios de Alsácia e Lorena para a Alemanha em 1871, o que acabou gerando também uma tensão militar entre as potências. A despeito da corrida armamentista que se desenrolava, o clima de progresso da Segunda Revolução Industrial provocou um forte êxodo rural e favoreceu o desenvolvimento de uma cultura urbana cosmopolita e de divertimento fomentada pelos avanços no meio de comunicação e transporte. Principais características. Do ponto marcante desta época foi o estilo de vida boêmio e otimista, com destaque para a França, a qual se tornou o centro global de toda influência educacional, científica, médica e artística, após a instauração da Terceira República Francesa em 1870. Ademais, se a nação francesa era o polo difusor, Paris era o núcleo da Belle Époque mundial. Ora, foram criações francesas parisienses notáveis desse período as políticas de saneamento público e urbanização de Haussmann, que renovaram Paris drasticamente sobre os preceitos dos saberes médicos e higienistas e reduziram as taxas de mortalidade, tornando aquela um modelo para o mundo. Os cabarés como o Moulin Rouge, o Torre Eiffel, em 1889, o Cassino de Paris, em 1890, e o Metrô de Paris, etc. A Belle Époque no Brasil. O marco inicial da Belle Époque brasileira pode ser colocado em 1889, com a proclamação da República, mas apenas com o governo de Campos Salles, 1898 e 1902, e a sua reforma federalista, que deu mais estabilidade política e econômica ao Brasil, que a elite brasileira moderna das principais cidades realmente começou a se formar, percorrendo o começo do século XX até a Semana da Arte Moderna de 1922. Esse período foi marcado por recorrente esforço dessas elites de se modernizarem perante o mundo e com inspirações principalmente francesas. A Belle Époque em Manaus. A cidade ganhou peso no ciclo da borracha, que aconteceu durante o século XIX. Investidores do mundo inteiro voltaram para Manaus durante a exploração do látex, matéria-prima da borracha. A cidade ficou tão enriquecida que chegou a ser conhecida como Paris dos Trópicos. Os aumentos sucessivos das exportações e os elevados preços de produtos exportados, principalmente da goma elástica, propiciaram ao Estado uma grande receita, contribuindo com isto para uma enorme euforia por parte dos administradores estaduais, que consideram as condições financeiras do Estado as mais promissoras. Para Eduardo Ribeiro, a opulenta receita do Estado
Os excessos sempre crescentes das arrecadações são a prova mais evidente de que o Amazonas é capaz dos mais arrojados empreendimentos. Modernizar, embelezar e adaptar Manaus às exigências econômicas e sociais da época da borracha passa a ser o objetivo maior dos administradores locais. Era necessário que a cidade se apresentasse moderna, limpa e atraente para aqueles que o visitavam, a negócios ou pretendesse estabelecer-se definitivamente. A política seria a transformação de Manaus, defendendo a dominação do grupo que vai geri-la. Este grupo será constituído pelos extrativistas, aviadores e todos ligados a capital financeiro internacional, com estreita conexão com o poder público local. A modernidade de Manaus não só substitui a madeira pelo ferro, o barro pela alvenaria, a palha pela telha, o igarapé pela avenida, a carroça pelos bondes elétricos, a iluminação a gás pela luz elétrica, mas também transforma a paisagem natural, destrói antigos costumes e tradições, civiliza índios, transformando-os em trabalhadores urbanos, dinamiza o comércio, expande a navegação, desenvolve a imigração. E a modernidade, que chega ao Porto de Lenha com sua visão transformadora, arrasando com o atraso e feio construído o moderno e o belo. O conhecimento produzido sobre a Amazônia quase sempre vinha acompanhado de conhecimento oriundo de um mundo exterior, sem a compreensão das condições concretas do homem da região, suas diferenças e especificidades. As transformações do mundo, provocadas pelo desenvolvimento do sistema capitalista de produção, a observação e a descrição da cidade de Manaus é feita em função das grandes transformações da sociedade europeia, da cultura europeia e do mundo do trabalho. A borracha propicia em Manaus o alargamento de seu espaço e a redefinição de sua organização. Pela cidade transitava milhares de toneladas de produtos para exportação, vinda dos mais distantes seringais da região amazônica, e circulavam variados tipos de mercadorias e pessoas. A capital do látex adquire nova fisionomia, corrige-se acidentes de terrenos, organiza-se diagrama do nivelamento da cidade a fim de estabelecer normas aos novos projetos de construção. Aterra-se igarapés, estes muitas vezes usados como via de comunicação, fonte de abastecimento de água e local de lazer. Em 1900 surge o Palácio da Justiça, a Alfândega de Manaus. Em 1909, a Biblioteca Pública do Amazonas, em 1910. O Palácio Rio Negro, em 1911, entre outros. Era uma cidade moderna de padrões europeus, com cerca de 50 mil habitantes na época. A primeira ideia concreta de construção de um teatro em Manaus surge em 1881, depois de muitos entraves políticos, administrativos e técnicos. O Teatro Amazonas foi finalmente inaugurado em 31 de dezembro de 1896, embora se está ainda totalmente concluída a construção e decoração. A capital do Amazonas deverá apresentar-se digna de nova função, do centro exportador e importador ligado ao comércio internacional. Nessa perspectiva, a ideia de projetar para o mundo a imagem de uma cidade moderna e civilizada era uma tarefa de urgência e redundou na expropriação de antigos hábitos sociais e locais e na imposição de outros segundo os padrões vigentes no mundo europeu. O poder do capital determinou uma nova concepção de cidade, sendo, portanto, o grande responsável pelo estabelecimento de conflitos impostos pelas contradições econômicas, sociais e políticas que se constituiu a partir dessa nova configuração, ocasionadas pelas mudanças no espaço da cidade de Manaus. O embelezamento e a modernização tornaram-se o objetivo principal dos administradores deste período. Um dos governadores responsáveis por mudança no espaço físico da cidade de Manaus foi Eduardo Ribeiro. À frente do governo do Amazonas, realizou obras públicas que pretendiam mudar o perfil da cidade, elaborando um planejamento urbano que revela a influência de Paris, onde os padrões estéticos serviriam de inspirações com a abertura de ruas
em traçado reto, construção de grandes bulevares, vistosos edifícios e monumentos públicos. O tombamento do Centro Histórico de Manaus foi aprovado no dia 26 de janeiro de 2012, mas foi comunicado e publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de novembro de 2010. O dossiê que iniciou esse processo é um documento técnico, com extenso vocabulário do campo da arquitetura. Apresenta um complexo contexto de justificativa que abrange vários campos do conhecimento: urbanísticas, arquitetônicas, estéticas, históricas, simbólicas, políticas, econômicas e geográficas, trazendo a ideia em que o tombamento do Centro Histórico de Manaus não é uma ação isolada, e sim uma política nacional do IPHAN, Instituto do Patrimônio e Histórico Nacional, de mapear as cidades da região Norte e Nordeste, com destaque para seus momentos econômicos e o cenário que resultou disso, além de incluir o patrimônio como item importante para o desenvolvimento do país. As justificativas históricas geográficas são as mais ressaltadas, descrevendo detalhe dos aspectos da Constituição Urbana de Manaus. Portanto, entre outros aspectos da herança cultural da Belle Époque em Manaus, destaca-se seu centro histórico oriundo do ciclo da borracha no Amazonas. Agora é a hora da nossa atividade. Vamos lá. Atividade 1. O período que precedeu a Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como a Belle Époque, ou Bela Época, pelo fato de: questão A, apresentar profunda rejeição pela ciência e uma veneração pela arte. Questão B, apresenta grande entusiasmo com o progresso técnico-científico e a vida da sociedade industrial. Questão C, por ter sido o período de regresso à cultura clássica antiga, como foi o Renascimento. Questão D, por ter reagido à arte modernista que desprezava a beleza clássica. Vou dar um tempo para você responder. A questão correta é a letra B. Apresenta um grande entusiasmo com o progresso técnico-científico e a vida da sociedade industrial. Agora, questão 2. Considerado o maior governador do Amazonas, foi o grande construtor da Belle Época, Manauara. Letra A, Gilberto Mestrinho. Letra B, Eduardo Ribeiro. Letra C, Jorge Teixeira. Ou letra D, Armando Mendes. Vou dar um tempinho para você responder. A letra correta é a letra B, Eduardo Ribeiro, o grande construtor da Bela Época, Manauara. Atividade 3. É exemplo de construção planejada e executada no período áureo da borracha em Manaus, na época conhecida como Belle Époque. Letra A, a ponte sobre o Rio Negro. A letra B, a Arena da Amazônia. A letra C, o Sambódromo de Manaus. Ou a letra D, a Alfândega de Manaus. Vou dar um tempinho para você responder. A letra correta é a letra D, Alfândega de Manaus. Agora, vamos para a atividade 4. Qual foi a fonte de riqueza que permitiu a construção de prédios históricos e a modernização urbana do centro de Manaus na Belle Époque? Letra A,
pescados e frutas. Letra B, a goma elástica. A letra C, as construções de embarcações regionais. Ou a letra D, as drogas do sertão. Vou dar um tempo para você responder. A letra correta é a letra B, a goma elástica. Agora é a hora da nossa revisão. A Belle Époque na Europa. A Belle Époque, ela começa depois da Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Ela chega no momento em que a Revolução Industrial está acontecendo na Europa. Mesmo com o conflito entre França e Alemanha, né, os europeus conseguiram um avanço técnico e científico em melhorias, e tendo Paris como uma grande referência com projeto de urbanização e, consequência, servindo como parâmetro ou exemplo para o restante do mundo ocidental. A Belle Époque, quando chega ao Brasil, ela vai acontecer principalmente após a proclamação da República, na qual as elites locais começaram a se organizar e se modernizar. E ela vai acontecer de fato em 1922, com a Semana da Arte Moderna. A Belle Époque no Brasil, seguindo as tendências mundiais e nacionais, através do boom da borracha, através da goma elástica, o Sernambi, Manaus se torna uma cidade moderna, que é conhecida como Paris dos Trópicos, e nesse momento é feita uma reforma urbanística na cidade, com construção de prédios históricos e elevação de Manaus a uma grande capital de riqueza da região norte do Brasil. Essa herança ela vai ficar no nosso sítio histórico, principalmente no centro. Podemos citar alguns prédios que foram construídos nessa época que fazem parte do patrimônio histórico do estado e da cidade de Manaus, que foi tombado pelo IPHAN em 2012. Podemos citar o Teatro Amazonas, a Ponte Benjamin Constant, da 7 de setembro, o Rodoe, o Porto de Manaus, a Alfândega, o Palácio da Justiça, o Largo de São Sebastião e etc. Com isso, nós finalizamos nossa aula. Espero que você tenha adquirido o conhecimento e até a próxima. Espero vocês na próxima aula de Geografia.